Campo dos Bargos, o futebol ou a recuperação semanal da infância, escrito por Jorge Reis Sá. Regressar à infância. Não é isso, afinal, o que mais se procura? Esquecer as preocupações e as responsabilidades e, de novo, jogar à baliza com os primos. A maior ânsia é não se ser batido pelo remate do mais velho. É isso que o futebol permite, regressar à infância a cada 15 dias, sempre que joga o clube de eleição. E esse jogo acontece no campo mais memorável. Chama-se ele Luz, Alvalade, Antas ou Bargos, o do Famalicão. O futebol é o maior criador de ídolos, como de vilões e heróis. Neste livro conta-se uma história muito pessoal, mas também daquelas onde qualquer adepto se pode rever, trazendo para agora aquilo que se viveu num relevado real, relembrado ou só sonhado. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em fevereiro de 2022. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país. Portugal, contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. José do Carmo, meu avô, sócio número 29. Pedro Reis Sá, meu irmão, sócio número 818. Guilherme e David Reis Sá, meus filhos e sócios número 522 e 6.495. No meu caso particular, confessarei que é das poucas coisas que fazem com que hoje reaja exatamente da maneira como reagia quando tinha 10 anos e era um selvagem, a verdadeira recuperação semanal da infância. Javier Marias. Para as crianças, trata-se apenas de um passatempo divertido. Mas, ao contrário de outras ações juvenis, andar aos pontapés numa bola, por um estranho motivo, é algo que persiste até à idade adulta e adquire contornos de uma grande indústria. Desmond Morris. Introdução. O Sr. João, o campo e eu. Viver é um desastre à espera de acontecer. Ou a felicidade, o que é o mesmo. Nasci na Castela, a 300 metros do Campo dos Bargos, aquele onde o Futebol Clube de Famalicão passeava o azul e branco aos domingos. Era o ano da graça de Nosso Senhor de 1977. E no ano em que, pela segunda vez na sua história, iria subir de divisão e, na época seguinte, receber os grandes do futebol nacional. Dessa sua segunda estada na primeira divisão, não tenho, como seria expectável, qualquer memória. Mas da terceira, entre 1990 e 1994, temos todos. Nasci ao lado do Campo dos Bargos, aquele onde, ainda hoje, o Vila Nova passeia o azul e branco aos domingos. Tinha 3 meses e febre. Era sábado e chovia muito. E nesse dia escuro deram uma injeção na perna para mitigá-la. Passadas umas semanas, a minha mãe notou que algo se passava, que o pé direito começava a entortar para dentro. O menino tem alguma coisa, repetia. Correram médicos e disseram-lhe que era pé boto, que afinal não era nada, que não sabiam o que era. Até que o Dr. Carvalho Oliveira, no Porto, tão longe era de Famalicão nessa altura, diagnosticou a paralisia do nervo ciático. E até aos 3 anos fui semanalmente à cidade grande para tratamentos de fisioterapia. Com essa idade fiz a primeira de 4 cirurgias ao pé, aos 3, 5, 7 e 14 anos.
No entretanto, dormi com uma tala, cobrindo de equimoses as canelas do Pedro, o meu irmão mais novo, e andei de botas ortopédicas com um ferro até ao joelho. Calçava sapatilhas apenas aos domingos à tarde para jogar futebol com os meus primos, sonhando com o relevado do campo dos Bargos. E por altura da última operação, sentei-me no banco de suplentes do Famalicão e conversei com o Sr. João. O Sr. João era o massagista do Famalicão. Eu costumava ir ver os treinos, naquela altura abertos a todos os que queriam assistir, e sentar-me na pista de terra junto ao relevado, porque o Carlos Janela, vizinho dos meus avós na Castela, era o secretário técnico do clube. Tolerava, por isso, o Mister Abel Braga a presença de um pré-adolescente perto dos seus ídolos. Estava sol naquele dia. O Sr. João arranjava os sacos onde tinha os cremes, sprays e ligaduras prontos para entrarem em ação e de onde exalava um odor tão característico a éter que, misturado com a relva próxima, cheirava à infância. E eu perguntei: Sr. João, se uma criança tivesse uma paralisia do nervo ciático porque lhe deram uma injeção em bebê, o motivo teria sido a injeção ser mal dada ou a dose que foi prescrita? Tenho a certeza de que não usei a palavra prescrita, mas também tenho agora a certeza de que o Sr. João sabia quem era aquela criança, mas não me disse. Disse apenas a verdade, que eu viria a confirmar 2 décadas mais tarde com o Dr. Carvalho, já bem crescido. Teria sido o local da picada a fazer isso. A injeção teria sido mal administrada. Tenho a certeza de que o Sr. João não usou a palavra administrada, mas também tenho agora a certeza que ele não sabia quem me tinha administrado. A minha avó. Era um sábado de temporal. O meu pai não estava, os meus avós e a minha mãe não conduziam. O menino estava com febre e a farmácia não tinha seringas esterilizadas. A outra era já muito longe. A minha avó era administrativa no centro de saúde. Em 1977, quase enfermeira na ajuda aos médicos na província. Dê a mãezinha, disse a minha mãe. E ela deu. A vida é um desastre à espera de acontecer. Eu soube do desastre sentado no banco de suplentes do campo dos Bargos. Mas nós somos feitos de todas as circunstâncias que se nos apresentam. E eu sempre gostei do cheiro a éter. Nunca qualquer cirurgia foi uma dor na alma, apenas no corpo. Estive para ser médico por causa disso. E confesso que não fui futebolista porque, mesmo que não fosse manco, não tinha qualquer jeito para jogar à bola. O cheiro a éter misturado com a relva e as palavras do Sr. João apenas me sossegaram. Não haveria melhor sítio para saber o maior segredo da família do que aquele, no banco de suplentes do campo dos Bargos. A vida é um desastre à espera de acontecer, e a felicidade também, o que é o mesmo. Escrever este livro é, por isso, regressar à infância. Não só a esta história tão pessoal, mas também àquelas onde qualquer um dos leitores se pode rever. O futebol é o maior criador de ídolos, como de vilões e heróis. E permite registar na memória de um adulto várias experiências que, se diferentes, são sempre associadas à companhia com que íamos ver o jogo, ao jogador que marcou o golo da vitória, à forma como festejamos a marcação daquele penalti e à forma como choramos quando o nosso jogador falhou. Ou à entrada nos cativos pelo braço do meu avô, à ida ao bar para trazer as batatas fritas pelo intervalo, à aprendizagem da ciência por outro intervalo, o da diferença, ainda que mínima, mas que percebemos existir no tempo que demoramos a ouvir o som do bombo da claque da bancada oposta e a visão que tivemos do rapaz a bater nele. Escrevo-o porque talvez faça sentido, a partir da campanha quase magistral do Futebol Clube de Famalicão, na época 2019-2020, pensar um bocado que jogo é este e que memórias passadas e presentes são estas. Não tenho a ambição nem a presunção de acrescentar muito à história do desporto mais jogado no mundo. Seria uma tarefa votada ao fracasso desde a primeira hora. Mas posso sempre tentar colocar-me nos ombros de gigantes como Eduardo Galeano, Nelson Rodrigues, Javier Marias, Desmond Morris ou Fernando Assis Pacheco e serenamente falhar. O que se pretenderá é usar como pretexto 90 minutos para retratar o que rodeia os 22 jogadores e os 3 senhores que costumavam vestir de preto. Que jogo foi este? Que jogo é este? Que campo é este onde fomos felizes e tristes e onde, mesmo nas tristezas, matizámos a recordação, tornando-a melancolicamente feliz?
Anos depois começa a doer-me a perna e o pé. Já tenho um filho e vivo em Lisboa. O Dr. Carvalho está reformado. Procuro então outro médico. Este diz-me que talvez tenha tido poliomielite em bebê e que a dor que sinto agora é síndrome pós-pólio. Não terá sido a injeção. Procuro informação. Não é bom. Degenerativa e incurável, o que quer dizer que, se não tiver sido a minha avó a errar, é bem pior. Faço uma eletromiografia, sei o diagnóstico. E a 300 metros do campo dos Bargos, digo-lhe, ainda bem que foi a injeção, avó. A vida é uma felicidade à espera de acontecer. E o futebol no campo dos Bargos também. O feliz e a praia. Desta vez não íamos brincar no meio dos rochedos, procurar peixes de 3 centímetros como se encontrássemos em cada um o nosso Moby Dick. Desta vez, a ida à Póvoa, no domingo de manhã, não levava os calções de banho, nem o prego enorme para jogarmos ao prego, ou as cartas para o fazermos ao queime-se. Desta vez íamos para muito perto da praia assistir a um jogo na bancada. Era maio e estava sol. A ida à Póvoa para os famalicenses sempre foi um ritual. Pelo menos até ao Algarve se tornar já ali, ou o mundo tudo já tão cerca. Sem autoestradas, nos anos 80, ia-se e vinha-se pela Nacional, às horas mais disparatadas, só para fazer duas coisas: ir molhar o cu à praia e fugir do trânsito na viagem. Mas neste dia não. Neste dia, o Famalicão jogava na Póvoa à festa. O Varzim já não queria saber do jogo, e o Famalicão subira para a Primeira Liga enquanto merendava havia 8 dias devido à derrota do seu concorrente direto. A capitanear o Vila Nova, feliz. Nome alegre para rapaz compenetrado sempre que vestia a camisola 30. E o paradoxo de nascer a 9 de Abril, como eu, mas com 12 anos de intervalo. Onde há o paradoxo? Tenho quase a idade do Rui Costa, que sempre vi muito mais velho. Pasmemo-nos. Os 12 que me separam do feliz contam-se para o meu lado. Pergunto-me todos os 9 de Abril, como pode um jogador de futebol ser mais novo do que eu se me continuo a sentir com os mesmos 10 ou 11 anos sempre que entro no campo dos Bargos para ver o Famalicão? Algo está muito errado na contagem do tempo. É como se o relevado fosse outra dimensão, aquela onde nunca deixámos de ser crianças. O feliz era o baixinho do Vila Nova, 1,64 m, diz quem sabe, e o ídolo do meu filho Guilherme. Em 2016, escrevi e editei A História do Vila Nova, um álbum celebrando os 85 anos do meu clube. O meu filho, com 10 na altura, e mesmo vivendo desde os 3, não a 300 metros do campo dos Bargos, mas em Lisboa, a 300 quilómetros, tornou-se um adepto famalicense e acompanhou deslumbrado a pesquisa e o pai em alguns jogos. E era o baixinho quem o deslumbrava. Numa das ocasiões mais especiais, consegui que ele entrasse no relevado ao lado deste num dos jogos da Taça de Portugal em Alvalade. E com 11 anos à data, já não tinha bem a altura de uma criança. Quando as câmaras de televisão percorreram os jogadores, alinhados para a saudação oficial em frente à bancada, perguntou o Guilherme ao seu ídolo preocupado: "Queres que me baixe?" O número 30 famalicense fez um excelente jogo. Perdemos 2-0, mas no fim, certamente agradado pelo desagravo da pergunta inocente que o fez correr ainda mais, era ver o Gui vestido de azul com a camisola suada do feliz sobre o quispo do Vila Nova que levara. Naquele dia, na Póvoa, não havia crianças para falarem demais, nem eliminatórias a jogar. Não tínhamos ido à praia, mas parecia que todos jogávamos novamente futebol na areia, com as barracas como baliza. O jogo com liberdade liberta-se. Sem competição, alegra-se. Não foi a primeira, nem seria a última vez que um filho envergonhava a educação que os pais lhe tinham tentado dar. Diz quem me conheceu criança que também eu era mestre em falar quando deveria estar calado. Mas o Guilherme não estaria errado na sua pergunta. Que outro desporto coletivo permite que atletas baixos se ingrem até ao Olimpo? Maradona, Messi, para o Guilherme, feliz. É preciso ser um jogo muito especial para abarcar até os rodinhas e fazer deles ídolos. Conheci Desmond Morris há alguns anos devido à minha outra profissão, a de editor e consultor editorial.
Tive a honra de passar algumas tardes na sua casa em Oxford, conversando sobre tudo e sobre nada, para um documentário biográfico que me encontro a produzir, celebrando a oferta que fez do seu arquivo científico ao Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Morris é um dos mais importantes etólogos vivos, talvez o mais importante. E do alto dos seus mais de 90 anos, um poço de conhecimento e de celebração da curiosidade humana. A Tribo do Futebol foi escrita no início dos anos 80. Nele se percebe a raiz tribal do jogo, consubstanciada, por exemplo, no nome com que se permeia o vencedor, uma taça. Aquela onde partilhavam os vencedores da caçada o seu pecúlio. Ou as semelhanças com a religião, as novas catedrais onde agora os fiéis vão cantar e idolatrar os novos deuses. Não cabe aqui explaná-lo. Quando falei com Morris, tive mais curiosidade em perceber de onde teria vindo o seu fascínio pelo futebol, embora esperando uma história habitual de um pai ou avô levando-o pela mão ao seu campo dos Bargos. Surpreendeu-me quando disse que esse fascínio, agora muito presente, não nasceu na infância, como em quase todos nós. Fui ver um jogo com o meu pai quando era miúdo, mas estavam todos em pé e eu fiquei 90 minutos atrás de uns homens. Não vi nada. Nunca mais me interessei pelo jogo, só que a paternidade viria a mudar tudo. Achei que deveria, com a mesma idade que eu tinha, levar o meu filho a ver um jogo. Tive o cuidado, claro, de não o colocar atrás de ninguém e que ele pudesse perceber do que se tratava. Que não fosse por não me interessar grandemente pelo jogo que ele não pudesse experienciar convenientemente o futebol. Mas foi aí que o meu olhar de etólogo se sobrepôs. Não querendo eu saber quem jogava ou ganhava, resolvi olhar para o jogo como olhei para os outros animais ou para a espécie humana em um macaco nu. Que comportamento estranho é este? Que raízes são as que levaram a este espetáculo? Morris é um obsessivo. Noutra conversa, falou-me da enorme biblioteca que criou, das inúmeras viagens que fez à volta do mundo para estudar todas as raças de cães e depois escrever um livro. Quando lhe perguntei onde estava a canina biblioteca, porque não havia em sua casa, disse-me surpreendentemente: "Vendi tudo depois, afinal já tinha feito um bom resumo no meu estudo e se quiser lembrar alguma coisa, estará lá." Foi isso que fez com o futebol, embora não tenha depois perdido o interesse, até o ganhou de uma tal forma que acha que será lembrado por duas coisas: ter escrito o macaco nu e desenhado o símbolo do seu clube, o Oxford United. Acompanhou equipas pelo mundo durante 2 anos, tornou-se membro da direção do Oxford United e viu centenas de jogos ao vivo para escrever e descrever a tribo do futebol. Não me esquecerei do seu olhar infantil, mesmo do fundo dos seus 90 anos. Houve um dia em que fomos jogar a Wembley e no topo do estádio a bandeira do Oxford United tinha a companhia dos outros participantes na competição. E eu olhei e não consegui deixar de me emocionar. Tinha sido eu a desenhar o símbolo que representava o meu clube, que dançava com o vento no mítico estádio de Wembley. Detrás de uns homens que no peão o afastaram do frémito de um jogo para, décadas depois, sentir a emoção da pertença a uma tribo. Mas nem tudo dura para sempre. Wembley foi demolido em 2003, depois de 80 anos a criar heróis para dar lugar a uma mais moderna catedral futebolística. E o Feliz saiu do Famalicão na época seguinte ao jogo com o Varzim, aquela já na primeira divisão, que acompanharemos ao longo deste livro, mesmo que ao longe. Talvez só o futebol nos dure para sempre. Só ele continua a ser a recuperação semanal da infância. Mesmo com a necessidade de fazermos como nos filmes e usarmos a suspensão da crença, acreditando então que os dinossauros regressaram, que aquela mulher linda se apaixona por um homem muito feio ou que o Kylo Ren é tão bom rapaz como o Darth Vader. Mesmo sabendo que este jogo que ingenuamente amamos está pejado de tráficos de influência, corrupção e, a miúde, a ausência de qualquer verdade desportiva, mesmo assim vale a pena gostar de e pensar o futebol. Porque acreditamos que são 11 contra 11 e no fim pode não ganhar a Alemanha. Precisamos apenas de o pontuar com a felicidade do Feliz e do Guilherme, os olhos brilhantes do mais famoso etólogo do mundo em Wembley e a vitória no Varzim, finalmente vingando anos e anos de água gelada nos mares da Póvoa. Tony Martínez, desde o Algarve. A piscina lá fora.
O sol reluz nos azulejos brancos, mas eu e o Guilherme estamos no Algarve, sentados no bar do hotel, à espera. O Famalicão está de volta, 25 anos depois, à primeira divisão. Os calções são os de banho, as camisolas as do clube, mas duas coisas estão erradas na indumentária. O professor Reis Sá morreu nos meus 17 anos. Por isso, as melhores memórias que tenho do meu pai são as que ficaram por acontecer. Ainda há muitas antes, serei justo, mas todas elas perspectivavam mais. E o tempo não deixou que acontecessem. A ficção é a melhor memória que existe. Verdade seja dita que ele se afastou do futebol. A história que se conta ou que me contou, não sei, não me lembro, mas é assim que me lembro, é de se sentir nervoso e ansioso com o resultado quando ia aos bargos. E de não gostar do negócio em que se começara a transformar o jogo, como de não gostar de ver a tribo ser tão primordial. O meu pai, afinal, era um racionalista, percebi-o à medida que me fui querendo tornar ele. Mas há uma história. Não nos bargos, quem aqui faz e fará sentido ser citado é o meu avô, que me levava debaixo do braço ladeira abaixo, mas em casa. Sentados nos sofás da sala grande, quase como se fosse dia de festa, nos sofás castanhos aveludados, eu com 10 anos. Talvez tenha pedido o contacto ao adérito para que a voz se fizesse gente, apenas. O futebol tem esta estranheza de procurarmos cumprir a felicidade infantil na idade da adulta, como se pudesse resgatar o meu pai ao esquecimento que a morte lhe trouxe, pelo menos o dos outros. Era 1987 e eu estava no sofá, castanho e aveludado com ele, a ver o Futebol Clube do Porto usar do calcanhar para fintar o destino mais habitual, ganhar aos alemães. A narração, lembro-me bem dela, a voz esquece menos que tudo mais, era do Miguel Prates. Talvez por isso tenha pedido o contacto ao adérito e andado uns metros desde casa até à Sport TV, não para o ouvir dizer coisas, mas apenas para o ouvir. Ele que me desculpe, mesmo tendo apontado frases que merecem ser citadas. O facto de também ele, por exemplo... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.